Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho trazer aqui 5 jogos, 5 recomendações de jogos que no fundo são experiências de bluff e de dedução. Normalmente estes jogos são caracterizados como um tipo, por vezes há quem até os relacione com algumas mecânicas ou mecanismos de bluff, embora isso seja difícil de fazer essa associação porque o bluff é mais uma experiência, mais o resultado de mecânicas, muitas, não é propriamente uma mecânica, mas serve também na mesma para descrever, e quando vemos essas descrições sabemos que estamos a falar de jogos onde obviamente essas experiências vão acontecer. E eu vou trazer aqui 5 jogos, para mim são dos melhores deste tipo, deste tipo de experiência que nós procuramos no jogo. Existem mais, obviamente, e eu vou seguramente repetir este top para fazer mais referências a 5 jogos de cada vez, mas estes são os 5 primeiros que eu quero distinguir e existem, penso que, boas razões para isso. O primeiro de todos é aqui o Coup. Existem muitas versões neste jogo, em muitas línguas. Este jogo eu trouxe aqui porque é talvez o mais... não é o mais rápido, mas é dos mais rápidos. Pode ser até o mais rápido, mas é dos mais rápidos. Em que conseguimos meter 6 pessoas a jogar de um modo bastante rápido. Vai causar alguma estranheza no início porque temos que explicar todos os papéis e não é muito habitual nós dizermos às pessoas que eles podem ser o que quiserem, mesmo que não tenham essa carta com esse papel. Tudo depende daquilo que eles queiram dizer que são e de como queiram e consigam convencer os outros. Portanto, um jogo bastante rápido, com a eliminação de jogadores, mas como é muito rápido, acaba por não ter mal e isso acaba por ser parte da tensão do jogo. Vocês, no fundo, vão querer eliminar todos os jogadores, serem os únicos, e para isso vão seguramente ter que mentir algumas vezes, manipular e aproveitar as dinâmicas de grupo, lançando intrigas e acusações aos outros jogadores, e é uma das maneiras de conseguir ganhar. E quando começam a jogar isto, dificilmente fazem só um jogo, fazem depois muitos seguidos, e tem sido muito habitual das vezes que tenho jogado isto, e já foram muitas, e eu por vezes também levo o jogo para outros locais, e é um jogo que se joga muito bem, por exemplo, no exterior, na rua, até no verão, até na praia, é muito fácil de jogar isso, e nota-se, a caixa já está aqui bastante danificada. Depois, se quiserem, também há expansões para isto, em que conseguem criar ainda mais profundidade e um efeito de equipas também, uma coisa também interessante. O outro jogo, um jogo que eu também joguei muito, e aqui já destes jogos mais profundos dentro desta categoria, é o Avalon, em que estamos aqui a simular a corte do rei Arthur, em que vão haver 2 equipas, embora pelo menos a equipa do bem, não é? Os cavaleiros, realmente os cavaleiros do rei Arthur não sabem quem são, e depois tem também a personagem do Merlin, que sabe quem são todos, e depois existem os cavaleiros do mal e um assassino que vai tentar matar o Merlin. E isto tudo com informação que não é partilhada por todos, uns sabem, uns não sabem, depois vão haver votações, e depois podemos jogar com mais modos, o jogo traz mais modos, com mais personagens, mais poderes, à medida que vocês vão dominando o sistema de jogo. Depois vão querer também experimentar com mais poderes, e um jogo pode ser jogado até 10 pessoas, portanto já aqui uma coisa para grupos maiores, e eu diria que quantos mais jogarem isto, melhor, mais interessante fica. Portanto, também um dos melhores jogos deste tipo, com um tema que me agrada bastante. Este tema medieval, para mim, acho mais interessante, embora aqui, no fundo, nós só estamos a votar e a lançar acusações e calúnias e tentar ler aquilo que é o comportamento dos outros jogadores. Portanto, Avalon, grande clássico. Depois, o One Night Ultimate Werewolf. Existem muitos werewolves, é um clássico, é provavelmente o jogo que inventou, ou quase que inventou este género, jogos de bluff e dedução, mas este é especial, porque este é muito rápido. Pode ser jogado num instante, ensina-se facilmente, pode ser jogado até 10 pessoas também, uma caixa pequena, e eu até já usei isto nas aulas, é o jogo que normalmente eu uso para explicar e demonstrar como é um jogo de bluff e dedução, feito rapidamente. Portanto, este é claramente um daqueles que também vocês vão jogar várias vezes seguidas, vão querer, e este facto de... eu acho que o jogo aqui explora muito bem o facto de termos de estar com os olhos fechados, porque simula uma noite. É como se tivéssemos estado a dormir e durante a noite acontecem coisas em que nós vamos ter que estar atentos aos barulhos e aos movimentos. Portanto, isso acho que está muito bem conseguido numa edição super compacta, super rápida, que também pode ser jogada em qualquer lado, e por isso é aquela que eu escolhi, pelo menos para este primeiro vídeo. Depois,
Um jogo também de bluff e dedução, mas mais no sentido da troca financeira, do engano, e é o Sheriff of Nottingham. Um dos melhores jogos também dentro destes de troca e manipulação. Aqui nós podemos tentar fazer contrabando, podemos tentar corromper o xerife, podemos tentar influenciar as negociações dos outros jogadores. Tem este efeito do saco em que dá para guardar coisas, cria sempre muita tensão a negociação de abrir ou não o saco para ver se tem contrabando ou não, com as penalidades, e eu acho que gera também interações muito interessantes entre os jogadores. O jogo original dá apenas para 5, mas vocês podem comprar uma expansão que traz mais coisas, em que podem esconder os homens do Robin dos Bosques também nos sacos, que vos dá mais habilidades, e aqui podem ir até aos 6 jogadores. Portanto, um daqueles jogos que também, quando eu o apresento, normalmente costumo dar isto como exemplo de jogo de negociação, normalmente as pessoas gostam muito também disto e ficam algo surpreendidas em que um jogo faça possa gerar este tipo de experiência. Por fim, o último foi aquele que eu joguei há menos tempo e foi aquele que me marcou mais. Provavelmente, para mim, o melhor jogo dentro deste tipo. E estou a falar do Secret Hitler. Joguei pela primeira vez na InvictaCon, depois voltei a jogar várias vezes, até que me ofereceram este jogo no Natal. E foi muito bom isto com o grupo certo, em que consegue, por exemplo, criar aqui o ambiente temático, político, em que conseguem fazer acusações até com base naquilo que se diz e criar contexto. É uma forma de gerar uma narrativa emergente, e se as pessoas aderirem bem ao papel, isto é uma experiência inacreditável e vão querer repetir isto muitas vezes, e é de facto uma experiência única. É muito semelhante ao Avalon, é parecido no sistema de jogo, no entanto eu diria que este é um pouco mais interessante em alguns aspectos. Por exemplo, o facto de haver aqui diferentes condições de vitória e o facto de podermos eliminar alguns jogadores também cria aqui uma série de tensões e de ter um sistema de votos mais interligado. Eu diria que este é mais interessante na perspectiva em que no outro jogo, se vocês tiverem um Merlin no outro jogo, no Avalon, se tiverem um Merlin ou um assassino muito incompetentes, isso vai afetar muito o jogo para toda a gente. Aqui não será tanto assim. Os jogadores, especialmente os fascistas, que é a facção do mal aqui, eu diria que têm uma dinâmica de jogo mais interessante, porque podem usar as habilidades à medida que vão progredindo, e quem está do lado dos liberais, o bem, neste caso, não está tão condicionado por perder um jogador e perder automaticamente o jogo. É mais ao contrário, é mais os fascistas ganham automaticamente se o Hitler for eleito, e isto cria mais tensão no jogo do lado dos fascistas. Portanto, eu gostei desta perspectiva. Portanto, os dois são bastante bons, mas neste momento acho que este para mim vai à frente. E pronto, foram estes os jogos que eu queria recomendar para já, como estes 5 primeiros jogos de bluff e dedução, os jogos para serem jogados em grande número de pessoas, digamos que à exceção do Sheriff of Nottingham, que só pode ser jogado a 5, no máximo 6 com expansão, e o Coup também vai até 6, eu penso que com a expansão consegue alargar um pouco mais. Mas, acima de tudo, grupos, já estamos a falar de jogos 5-6, já é considerável, tendo em conta o normal 3-4 de um jogo de tabuleiro convencional, mas os outros jogos que vão até 10, e aí sim tem uma experiência de grupo de bluff e dedução que é também muito interessante. Então pronto, ficam aqui as minhas recomendações. Em breve vão haver mais, porque há mais uns quantos jogos dentro desta gama e dentro desta categoria que eu quero salientar, e eu acho que vão ser também interessantes para divulgar aqui. Então vá, obrigado, Deus!